Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o nosso jantar de associados da Abrint. E eu tô aqui com o Marcelo Couto, ele é de Minas Gerais, um dos associados, atual conselheiro da Abrint. Foi diretor de comunicação da Abrint. Conta pra gente, Marcelo, como é que é essa história com a Abrint? Parece que você é um dos fundadores. Eu faço parte do grupo que inicialmente teve uma reunião, onde nasceu a ideia de criar uma associação sem fins lucrativos. A Abrint hoje ela foi fundada exatamente para isso, com um objetivo simples e único de representatividade. Então, qual foi a nossa primeira premissa? É que a Abrint, em momento algum, ela se envolvesse com assuntos comerciais das empresas. Ou seja, nosso foco é representar o provedor diante do governo e diante da sociedade. Então, quando vocês montaram a associação, vocês já tinham como meta clara que não iria se envolver em negócios. Exatamente. A associação era para representar interesses em comum. Correto. É assim que surgiu? Sim, a ideia foi essa. Por quê? Porque até aquele momento, as demais associações que existiam, elas tinham um foco mais comercial. Então você tinha uma ligação comercial entre o provedor e a associação, onde a associação vendia alguns produtos para os provedores que Vendia eram link, necessidade. vendia transporte. Isso, E acabava que os interesses próprios ou os desencontros iam por terra os interesses em comum. O problema maior é que você não tinha aí uma clara confiança no trabalho que estava sendo feito. Exemplo. Ia ser sempre tendencioso para o negócio. Exato. Embora não fosse o modelo errado, era aquele modelo que era proposto e cabia a cada um aceitar ou não. Porém, o que a gente percebeu? Fica pra cá aqui. Nós percebemos que havia aí uma necessidade maior, que era a representatividade diante do governo. Porque não adiantava você se envolver em querer comprar link mais barato, ter uma condição comercial mais favorável, mas se você não tinha uma representatividade, de fato, do órgão que ia regulamentar e ia atingir, de fato, onde era grande problema dos provedores. Vocês sentiam muito essa necessidade de ser representados diante do governo, né? Do governo e da Pera um sociedade. pouquinho que a mocinha quer passar aqui, ó. Pode continuar gravando, não tem problema não. Não, fica pra ali. Tá, conta um pouquinho mais dessa história que eu tô gostando da história. E a coisa... Agora, onde entra, por exemplo, hoje o atual... Hoje o presidente da Abrint, ele é do Rio Grande do Norte. Então assim, você é de Minas Gerais, olha a distância. Essa Abrint, ela tem essa coisa nacional toda? É essa a ideia. A ideia é que nós tivéssemos conselheiros e diretores que fossem de possível de todos os estados. Isso nem sempre é possível. Já tivemos diretores do Amazonas, pessoas que são diretores do Rio Grande do Sul, já tivemos diretores do Pará. Então assim, mas como isso é um processo mais democrático a nível eleitoral, nem sempre consegue-se ter todos de cada estado. São 23 membros do conselho, esses 23 membros elegem a diretoria executiva. Só um minutinho. Percebi que vocês modificaram a maneira como era eleito os conselheiros. Antigamente tinha um sistema de chapas, agora não tem mais o sistema de chapas. Não tinha. Cada um elege os conselheiros, o conselheiro elege a diretoria. Não chegou a ter sistema de chapas. Não chegou a ter? Não, por quê? Porque quando nasceu a Abrint, ela nasceu de um grupo de pessoas que lideraram e compraram essa ideia. À medida que o tempo foi passando e a associação cresceu, aí nasceu a ideia, a necessidade, aliás, de se criar uma assembleia de eleição, onde essa assembleia os associados pudessem eleger os seus conselheiros. Eu gostei muito do termo que o Maia usou agora na última assembleia, que ele diz o seguinte: há necessidade de se criar uma consciência crítica. Podemos dizer que você, como conselheiro, é essa consciência crítica da associação Abrint? Todos nós, associados e conselheiros. Por quê? O que a gente mais... Eu, por exemplo... Mas é claro que para ações diretas não dá para consultar mais de 600 associados. A gente precisa ter um grupo, né, único que toma esse rumo, né, que pega a Abrint como rumo e como liderança. Justamente por isso que existiu aí a lista de associados. Essa lista é uma forma de você ter contato com eles, de expor seus problemas. Porém, deve haver uma recíproca dos associados com relação à diretoria que eles escolhem. Por isso nasceu a ideia da eleição. Então, quando você escolhe
do conselho, você está atribuindo a mim, conselheiro, ou a qualquer diretor, a confiança de tomar uma decisão necessária. Entendi. Já bateu quantos minutos? 4, 5. 5 minutos? Só isso? Mas conta pra gente mais um pouquinho. Peraí, vamos lá. O que você diria para um provedor que está assistindo esse vídeo com você e que ele não é associado da Brint? Conta um pouco. O que você fala pro provedor que não é associado? Por que ele deveria se associar à Brint? Aí é uma pergunta muito importante. O que acontece com o provedor que está em casa? A necessidade dele qual que é? Qual é a primeira necessidade do provedor hoje? É ser representado. Então eu digo assim, não é a necessidade. Me perguntaram até já durante o evento qual seria a melhor associação para que eu pudesse ter um associado. Eu digo o seguinte, você deve ser associado de todas as associações que trouxerem um benefício para sua empresa. Agora, uma coisa você não pode deixar de ter, é ser associado da Brint, porque a Brint é a única associação com foco na representatividade. É ela que está levando para o governo as suas necessidades financeiras, regulatórias, as questões técnicas que a gente tem discutido bastante, onde agora o exemplo da questão da regulação dos postes. Então, eu chamo as pessoas para a Brint no sentido de consciência, não perguntando o que a Brint pode fazer pelo provedor, mas então, o que o provedor pode fazer pela Brint. Você pegou num ponto bom. Então, você que é provedor, não venha para a Brint porque vai ter uma vantagem, mas porque você vai ser bem representado. E o foco da Brint é o governo e as questões regulatórias. Que são exatamente as questões que mais vão ferir no dia a dia do provedor. Um exemplo, claro, é a questão dos postes. Assim como a política interfere na nossa vida. O ônibus não passa na minha porta, a cidade é muito violenta, os impostos são muito caros. Então a associação, nunca pergunte para um provedor, né? Qual é a vantagem de ser associado, mas o que você associado pode fazer pelo grupo? Exatamente. Essa união dos provedores conosco nos levou, por exemplo, quando eu sentei na mesa com o João Rezende em Brasília, ou com o ministro, a primeira pergunta que eles faziam pra gente na diretoria era o seguinte: nós estamos falando de quantos números? De quantas empresas? Quem vai ser beneficiado? Então a primeira coisa que ele disse é quantas empresas vai afetar a demanda que vocês trazem. Exatamente. Então, ou seja, o governo ele quer números. E esses números, a gente só vai conseguir se todos tomarem consciência que é necessário essa união. Então, se eu chego para o governo e peço para mexer nos impostos ou para mexer na regulação dos postos, como aconteceu recentemente, o governo só deu atenção para a questão dos postos quando entendeu que esses provedores, na grande maioria, já está no processo de investimento em fibra ótica. Mas você não acha que existe uma certa balança entre o provedor que é associado, mas que não tem tanto essa consciência e que ele acaba não se associando e não te dando essa representatividade, mas no fundo ele precisa do que a gente faz, do que a Brint faz por ele? Você não acha que tem um pouco isso, que também ser um pouco popular, digamos assim, ou vantajoso para o provedor, também não traz mais representatividade para a própria Brint? Não tem assim um pouco desse pêndulo? Veja bem, quando eu digo que o provedor tem que ter a consciência disso, é porque nós estamos fazendo um trabalho que está afetando indiretamente, aliás, diretamente todos os provedores do Brasil. Não importa a associação que ele esteja, não importa se ele seja um associado da Brint ou não. As nossas ações diante do governo, elas não são para nós exclusivos da Brint. Isso está claro pro nosso telespectador. A pessoa que está assistindo nosso vídeo, ficou claro que a associação foca na representatividade de todos os provedores pequenos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: se a Brint fosse um pouquinho mais popular, talvez tivesse um clube de compras, vamos falar assim, tivesse uma vantagenzinha para o cara se associar, isso não traria mais provedores para a própria Brint e daria mais respaldo representativo? Sim, o que acontece? Como o Lula, que representa todo mundo. Eu não quero falar de coisa política no vídeo, não é o foco nem a intenção. Mas, digamos assim, o Lula é popular, a Brint não seria muito popular. Talvez tenha gente que pensa, pô, eles não são metidos demais, o pessoal de terno e gravata sempre. Veja bem, a gente se preocupa muito com a imagem do que a gente está passando. Então, veja bem, por que todo mundo vai, aqui no exemplo, todos estão de terno e gravata, por quê? Qual é a imagem que eles estão passando para o governo? Claro. Então, primeiro começa na seriedade da postura de cada um, postura ética principalmente. Agora, as questões das vantagens, elas são importantes sim, elas estão à medida que a gente está evoluindo como associação, à
associados nos trazem as suas sugestões, elas vão acontecendo. Então, se hoje a gente não tem isso, mas algum associado sugere que aquilo ali seja bom para todo mundo, e todos entram num consenso que é necessário, a Brint não é fechada nisso. Quando a gente diz que ela tem a representatividade como foco, não quer dizer que é a única coisa que ela pode oferecer. Ela está aberta. Agora você chegou aonde eu queria, agora você chegou onde eu queria. Então está aberta a outras opções, claro, a outras vantagens como associado, e isso também atrai o provedor para ser um associado da Brint. Hoje, por exemplo, estamos no almoço, aqui no jantar, não? Porque é um associado da Brint, mas também é um encontro de todos os associados, e isso é uma coisa muito importante. Um momento de confraternização, de se conhecer, de trocar informação, de dar o feedback do dia a dia, do que foi o evento que está chegando aí. O próprio evento foi uma demanda. E nós chegamos à conclusão que fazer o evento, trazer a feira de negócios, ela seria muito boa para todo mundo. Assim a Brint não se envolve nos negócios do provedor, mas ela oferecer para ele a oportunidade de grandes negócios aqui dentro. A feira existe hoje por isso. Eu costumo dizer que o evento numa associação é onde eclode todos os interesses, é onde todos se encontram e a associação mostra de fato a sua cara. Muito obrigado pela entrevista, muito prazer. Um abraço, inscreva-se no canal e façam comentários. Valeu! Um abraço, gente.